Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 227 Amor de sogra. As regras do jogo são simples, uma luta até a morte. O público pareceu gostar muito dessa notícia. O árbitro levantou a mão para que o público ficasse em silêncio. Quando os gritos pararam, ele continuou: ambos os oponentes são vampiros do mais alto nível, então é de se esperar que as regras que os limitam sejam removidas e claro. Este também foi o pedido de ambas as partes. Como era um pedido de um ex-concorrente e uma contagem atual, e ambos os lados estavam de acordo com essa regra, a administração da arena decidiu não interferir. E preparamos algo para que os dois participantes pudessem lutar sem se preocupar. O árbitro pareceu olhar para um ponto e assentiu. Logo, um círculo mágico gigante apareceu no topo da arena. O que é aquilo? Adam, o quarto filho de Vlad, perguntou curioso. Uma barreira de defesa de nível superior. Eu acho. Lily deduziu. Errado. Minha querida irmã, isso é magia de alongamento espacial. Theo, o primeiro príncipe, falou. Lilith não entendeu. Todos os irmãos olharam para Theo. Precisamente falando, esta é uma formação mágica que permite que o espaço da arena se estenda da maneira que o usuário desejar. Pelo que pude ver no círculo mágico, o administrador deste lugar escolheu estender o terreno da arena em um espaço de 1000 quilômetros. Magia de merda, hein? Lilith falou com um olhar seco. Theo abriu um pequeno sorriso. Você poderia dizer isso. Mas o administrador da arena tem contatos bastante poderosos, hein? Não é qualquer bruxa que pode fazer isso. Vlad mostrou um pequeno sorriso quando ouviu o que Saul disse. O círculo mágico começou a encolher e, lentamente, o círculo mágico cobriu apenas a área da arena. Do lado de fora, parecia que a arena não havia mudado, mas por dentro. Isso é muito extravagante, não é? Natasha disse enquanto olhava ao redor. Havia agora um grande espaço aberto e uma grande distância entre seu oponente. Este espaço foi criado com a intenção de você usar todos os seus poderes e não prejudicar o público. O árbitro explicou, olhando para cima, e disse, embora manter este espaço exija muito poder, então, por favor, termine o duelo antes que o tempo acabe. Ele apontou para o céu. Natasha e Niklaus olharam para o céu e viram um cronômetro gigante. 2 horas, hein? Niklaus falou. Se a luta não terminar dentro desse prazo, teremos que cancelar e deixar para outro dia. Como árbitro deste lugar e como funcionário deste lugar, ele tinha o dever de manter o público a salvo de quaisquer efeitos colaterais da batalha. Claro, o que acabamos de falar é um segredo público. Ele fez um gesto de silêncio, e lentamente o árbitro começou a desaparecer. E logo, ele apareceu fora da área de efeito do círculo mágico. Senhoras e senhores. O árbitro levantou a voz, que comece o jogo. Ponto. De repente, a voz de todos morreu, e eles olharam para os participantes, confusos. Apesar de ter ouvido o sinal para começar a lutar, os dois condes não se moveram. O que está acontecendo? Alguém da plateia perguntou. Quem sabe? Idiota, eles são o nível mais alto de vampiros, o que significa que qualquer movimento não planejado pode significar derrotar um ao outro. Alguém na plateia que estava usando óculos falou enquanto levantava os óculos. Eles estão avaliando um ao outro, hein? Uma garota falou. Sim, correto. Na verdade, não é que eles não quisessem se mexer, eles não podiam. Precisamente falando, Niklaus não podia. O que está acontecendo? Niklaus se perguntou enquanto olhava para a mulher na frente dele que de repente estava sem vida. Ela baixou a cabeça, e seus cabelos dourados cobriam seu rosto. Bem, eu não sei o que está acontecendo, mas esta é uma chance. Ele pensou de forma neutra e, com um movimento, disparou em direção à mulher. No entanto, ele o fez com muita cautela, já que o estado atual da mulher era apenas estranho. Natasha olhou para o homem à sua frente. O mundo a seu redor parecia bastante lento, e ela podia ver cada movimento do homem, tão lento. Ela pensou com desdém enquanto ignorava completamente a presença do homem e se concentrava em uma única memória. Você deve derrotá-lo, uma derrota que fará com que eles se lembrem de seu nome para sempre. Você deve mostrar a ele o que significa ser um conde vampiro. Devo mostrar a ele o poder do meu clã. Uma derrota completa, uma derrota esmagadora, esmague como um inseto. Devo mostrar o quão insignificante ele é.
Faça isso de uma forma que sua filha ficaria orgulhosa de você. Devo deixar minha filha orgulhosa de mim através de minhas ações. Ela se lembrou das palavras de Sasa. Não peca. E então as palavras de Victor se seguiram. Se você conseguir isso, eu me casarei com você, farei de você minha. Se eu conseguir isso, se eu aniquilar esse inseto de existência, então, ele me aceitará e derramará todo o seu amor em mim. Seu amor vai pintar todo o meu ser começando por dentro. Ele me dará seu amor. 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 Seu amor seu. Seu amor. Seu amor. Seu amor. Ele vai me dar todo o seu amor. Natásia ergueu o rosto e olhou para Niklaus. Niklaus ficou surpreso com o rosto da mulher. Ela tinha um olhar sem vida, um grande sorriso que mostrava todos os seus dentes afiados, suas bochechas estavam um pouco vermelhas. O inseto deve ser eliminado. Para o bem da minha felicidade e do meu marido. Ela sussurrou em voz baixa, seus olhos começando a brilhar ouro puro. Rumble, rumble, rumble. O corpo da mulher foi coberto por um raio. E num piscar de olhos, ela estava na frente de Niklaus. Essa velocidade. Morrer. Ela socou Niklaus com toda a sua força. O homem voou em linha reta, mas antes que a gravidade pudesse fazer muito efeito, a mulher agarrou Niklaus pelo pescoço. Não fuja de mim. Essa, cadela. Boron. De repente, um barulho alto como se algo tivesse explodido foi ouvido, mas ele não conseguiu localizar a fonte dessa explosão. Niklaus não entendeu o que aconteceu. Ele tentou se libertar do aperto da mulher, mas por algum motivo, seu corpo parecia pesado. O que está acontecendo? Natásia soltou Niklaus e pousou em posição de artes marciais. Um soco, 1.000.000 de acertos. Ela deu um soco no ar. E de repente, Niklaus desapareceu da existência, enquanto seu corpo inteiro parecia evaporar no ar, e tudo o que restava era respingos de sangue. Boron. Uma grande rajada de ar fez desaparecer todos os respingos de sangue do homem. E o dano daquele ataque se estendeu em linha reta por uma distância absurda. Natásia apenas ficou ali na postura das artes marciais, mas essa imagem assustou vários seres que estavam assistindo. Todo mundo estava de boca aberta em choque. Eles simplesmente não conseguiam entender o que tinham acabado de testemunhar. Um vampiro mais velho na plateia sentou-se na arquibancada e disse: há uma razão pela qual as contagens de vampiros nunca lutam. Ele engoliu em seco. É porque quando eles brigam, não pode ser considerado uma briga. Sim, é só um massacre. Quem continuou a declaração foi Skatashi, que estava no quarto de Victor. As meninas olham para Skatashi. Um vampiro ancião que treinou seu poder ao limite são aberrações da natureza, e quando esses seres lutam, isso não pode ser chamado de lutar. Vendo o grande sorriso no rosto de Skatashi, as meninas não podem deixar de engolir em seco. Eles olharam para o dano causado pela mulher, apenas o que aconteceu. Sasa perguntou já que ela nunca pensou que sua mãe fosse tão forte. O que ela acabou de ver a chocou tanto quanto quando viu Victor atacar Carlos na velocidade do som. Ela acabou de socar Niklaus 1.000.000 de vezes em um segundo. Skatashi falou com o mesmo sorriso no rosto. Lacus, que confiava em sua velocidade, ficou sem palavras. Isso é uma merda. Violette não pôde deixar de dizer, e as meninas concordaram com a cabeça. Pepper estava apenas pensando em como a mulher era forte o suficiente para fazer esse tipo de dano, e não é como se essa mulher fosse sua mãe. Espere. Se minha mãe é considerada a vampira mais forte, quão forte ela é? Pepper não podia imaginar o quão rápido você precisa ser para conseguir uma façanha como essa. Siena perguntou incrédula. Muito rápido. Na verdade, ela precisa ser muito rápida. Skatashi riu. Aquela mulher, ela não ficou mais forte. Pensou Inês. Eu não me lembro dela ser capaz de fazer isso sem se machucar, e eu não me lembro do dano ser tão ridículo como é agora. Agnes só tinha pensamentos para Adonis, mas algumas coisas ela fez questão de não esquecer, e essa era a força da contagem de vampiros. Embora, como ela tem um cérebro de galinha, muitas vezes ela se esqueça disso. Mas isso não é culpa dela. 99% de seu cérebro foi dedicado apenas a Adonis. E o 1% restante,
Ela precisava se dividir entre os deveres de uma contagem de vampiros e, às vezes, de sua filha. Sasa olhou para Agnes. O que você quer dizer? No passado, quando Natasha fez isso, ela sofreu danos graves em seu corpo e imediatamente começou a cuspir sangue. Afinal, ela não é como você, que tem uma resistência natural desde o nascimento até o raio. Explicou Inês. Mas agora, ela fez isso e parece completamente bem. É como se ela pudesse usar relâmpagos sem consequências. Scatashi riu. Sim. Agnes olhou para Scatashi, e quando ela viu os rostos das meninas ao seu redor, algo estalou em sua cabeça. Aquele garoto, hein? Adonis falou. De novo, aquele menino. Agora ele foi atrás da mãe de sua outra esposa. Ela convenientemente esqueceu o fato de que ela havia encorajado a mulher a fazê-lo. O jogo não acabou? Eleanor perguntou de repente. A sala ficou em silêncio. É verdade, porque o árbitro não disse que o jogo acabou. Sasa sentiu. Bem, isso é óbvio, certo? É porque o jogo não acabou. Scatashi e Agnes abriram um pequeno sorriso. Não é impossível que o homem tenha sobrevivido a isso. Violette não podia aceitar isso. Violette, minha querida filha. Agnes olhou para Violette com um olhar sério. Vampiros velhos são seres que sempre têm um plano B quando vão lutar contra um ser do mesmo nível. Ela olhou para Scatashi e depois para Natasha, e então se corrigiu. Pelo menos a maioria deles é assim. Quando Agnes terminou de falar, uma mudança começou a ocorrer na arena. Uma espécie de líquido preto começou a sair do chão, e aos poucos esse líquido começou a formar a aparência de Niklaus. O que é isso? Violette fez uma cara de nojo. É o poder dele. Os olhos de Scatashi tremeram um pouco quando ela olhou para o líquido preto. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 228 O poder do clã Fulger. Ainda bem que eu coloquei uma parte de mim no subsolo. Niklaus pensou enquanto olhava para a mulher que estava em posição de artes marciais. Natasha relaxou um pouco o corpo e continuou olhando para ele. TSK. Ela estalou a língua com aborrecimento visível. Então, usando a mão direita, ela agarrou a espada que estava pendurada em sua cintura. Ela tirou a espada da bainha e apontou para o homem. Rumble. Natasha começou a canalizar seus poderes através do punho de sua espada, fazendo com que a lâmina zumbisse com um brilho dourado de energia eletrizante, com arcos saltando e atingindo o chão ao seu redor. Vou espalhar mais pedaços de mim. Niklaus nem teve tempo de completar seu pensamento antes que Natasha já estivesse na frente dele, balançando sua lâmina para baixo em um arco mortal. Estrondo. Clang. As espadas dos 2 vampiros colidiram uma com a outra, causando uma enorme onda de choque acompanhada por um barulho metálico ensurdecedor, que rompeu de sua posição e ressoou pela arena ao redor. Olhando nos olhos sem vida da mulher que brilhavam em ouro, ele se perguntou, por que ela está tão motivada? Ele não podia aceitar o fato de que ela estava fazendo tudo isso por causa de seu marido. Estrondo. As mãos de Natasha desapareceram, o que foi seguido por uma parte de Niklaus desaparecendo da existência. Ele nem conseguia perceber o que tinha acontecido. O que estou vendo? Um vampiro mais jovem na multidão não podia aceitar que tal poder existisse. Essa era a irracionalidade de alguém que tinha o poder do clã Fulger, um dos mais fortes dos 4 grandes clãs de vampiros. O poder relâmpago de Natasha Fulger poderia fazer muito mais do que fornecer um simples aumento de velocidade. Quando alguém dessa família treinasse esse poder até o limite, uma irracionalidade como ela nasceria. Uma irracionalidade chamada Anastasia Fulger. A mulher deu um pequeno sorriso, e então ela se foi. Do ponto de vista do público, raios dourados começaram a dançar ao redor de Niklaus. E num piscar de olhos, o corpo inteiro de Niklaus ficou picado. Olhando para a expressão facial da mulher com os olhos, ele pensou, não importa. Preciso focar na luta, ou vou perder. O corpo de Niklaus foi coberto por um líquido preto e logo todo o seu corpo foi regenerado. Mas antes que pudesse fazer um movimento, viu a palma da mulher apontada para ele, olhando para o sorriso maluco dela. Ele não pôde deixar de dizer, Crazy Bitch. Ruim. Um feixe gigante de poder concentrado disparou da palma da mão de Natasha e apagou seu corpo, junto com tudo na frente dela, da existência, o feixe subindo uma distância considerável antes de repente, uma explosão de poder puro e não adulterado irrompeu do ponto de impacto,
sacudindo a arena como um terremoto de alta magnitude e criando uma nuvem de cogumelo como aquelas vistas apenas após várias ogivas nucleares detonando simultaneamente. Um silêncio caiu na arena. De fato, desde que a mulher começou a brigar, o público ficou quieto, pois não tinha palavras ou reações a essa situação. As únicas reações que tiveram foram: uou! Eles pareciam um grupo de crianças que haviam testemunhado seu primeiro show de fogos de artifício. E com esse ataque, eles finalmente entenderam por que as contagens de vampiros eram chamadas de desastres naturais, armas ambulantes de destruição em massa, etc. Essa mulher louca tinha um poder ridículo em suas mãos. TSK. Inseto irritante. Natásia olhou para um lado, e desse lado, um corpo começou a ser criado, uma espécie de líquido preto começou a se acumular, e logo apareceu a imagem de Niklaus. Niklaus rapidamente se afastou de Natásia, brandiu sua espada da cintura e enfiou a lâmina no chão. Seus olhos começaram a brilhar vermelho, sangue, e como se ele fosse um deus corrompido dos mares, a água negra começou a ser criada de onde ele estava e surgiu em toda a área. Natásia olhou para a água com um olhar neutro, e com um pequeno salto para trás, ela apareceu a vários quilômetros de distância. Ah! Aparentemente, seus instintos não enfraqueceram com o tempo. Isso é bom. Isso é bom mesmo. O sorriso animado de Skatash era muito evidente. O que é essa água podre? Por que minha mãe está se afastando? Sazia perguntou curiosa. O alvo de sua pergunta era obviamente a mulher mais experiente presente. Skatash. Não sei. A vampira mais forte respondeu em um tom honesto. Então há algo que nem ela sabe. Sazia, Violette e até Eleanor pensaram ao mesmo tempo. Mas foi uma boa escolha para ela não entrar naquela água. Skatash continuou. Por quê? Sazia perguntou curiosa. Skatash ficou em silêncio e olhou para Agnes. Como se entendesse a mensagem de Skatash, Agnes ajustou os óculos e sensualmente cruzou as pernas enquanto começava a falar. A especialidade da família Urseman é a corrupção. A atenção das meninas foi atraída para Agnes. Corrupção? Siena perguntou. Que tipo? Nós não sabemos. Afinal, não é obrigatório que as famílias nobres revelem seus poderes ao governo, mas se eu fosse adivinhar, pode ser todo tipo de corrupção. Adonis foi quem continuou. Tome o exemplo de Ener Urseman, seus espinhos pareciam ter o poder de decadência. Já que esse homem é o pai dessa criança, ele deve ter poder semelhante. Eu não chamaria isso de corrupção, mas a decadência cai no mesmo grupo. Violette pensou em voz alta. Nós sabemos. Agnes falou por Adonis. Mas não temos certeza de como categorizar o poder deste clã, afinal, é um poder muito estranho. Todas as mulheres ficaram em silêncio, e de repente... Aí. Pepper ergueu a mão. O que é isso, filha? Skatash perguntou com um sorriso no rosto. Isso não significa que o clã dos cavaleiros é um clã da necromantes. ... Ninguém entendeu o que ela quis dizer com isso. Eu não acho que aquele homem é um bruxo. Comentou Inês. Hugo. Pepper elaborou um pouco. Em alguns jogos, há uma classe específica que você pode escolher cujo nome é sempre Necromancer, ou Alok. Essas classes são destinadas principalmente a debuffar inimigos. Debuff? Perguntou Inês. Sim, eles lançam feitiços que causam efeitos de status negativos que afetam o alvo de várias maneiras. Por exemplo, alguns feitiços podem fazer com que o alvo experimente fraqueza, ou afetar sua velocidade, inibir seus sentidos, causar paralisia, etc. Ela falou com um grande sorriso no rosto. Ah, talvez seja isso. Violette e Sazia falaram ao mesmo tempo. Embora as duas não fossem mulheres que jogassem muitos jogos, elas tinham visto as irmãs de Ruby e até mesmo Ruby jogando de vez em quando. E naqueles jogos que eles viam aquelas mulheres jogar, eles viam que essa aula era muito chata de lutar. Porque eles sabiam disso. Bem, quando Ruby morreu de um debuff de um necromante ou feiticeiro, ela falou todas as palavras que não deveriam ser ditas na frente de crianças naquela época. Era quase certo que se os inimigos fossem cultivadores, cuspiriam sangue ao ouvir tantos palavrões vindos de uma mulher bonita como Ruby. Como você derrota um necromante neste jogo? Adonis perguntou um pouco curioso. Você tem que matá-lo antes que ele lance um debuff em você, ou sair de sua área de efeito. Você também tem a opção de esperar o debuff passar. Oh! Existem muitas estratégias. Mas os mais comumente usados são:
O sorriso de Pepper cresceu um pouco. Mate o inseto irritante antes que ele possa fazer qualquer coisa. Um suor frio brotou no rosto de Adonis. Você certamente é a filha de Scatashi. Adonis abriu um sorriso neutro. Fui. Pepper olhou para Adonis, sem entender por que ele disse isso. Apesar de estarem longe um do outro, esse mesmo pensamento passou pela cabeça de Natasha. Embora seu pensamento fosse muito diferente do da menina mais nova, por que ele não morre? 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 Esse filho da puta irritante está atrapalhando. Uma aura escura e pesada começou a deixar o corpo de Natasha, e seu foco total estava em Niklaus. Apóstrofo. Que mulher assustadora, que sentimento é esse? Ele poderia dizer que era a intenção de matar, mas havia algo mais misturado, algo pesado, algo obsessivo. O homem tirou o capacete, puxou a espada do chão, olhou para a mulher com os mesmos olhos frios e, pela primeira vez, disse algo. Anastasia Fulger. HMM. O olhar da mulher agora era assustador. Gole. O público não pôde deixar de engolir em seco. Mãe está chateada. Sasa disse com um sorrisinho tenso. Eu não chamaria isso de raiva, mas ainda porque ela está frustrada. Violeta e Agnes falaram ao mesmo tempo. Eu estaria sentindo o mesmo se esse inseto que não morre estivesse na minha frente e eu quisesse ver meu marido. Violeta falou enquanto olhava para a mulher. De fato. Agnes concordou com a filha. Por alguma razão, foi bastante convincente quando essas palavras saíram da boca dessas duas mulheres. Todos não podiam deixar de pensar ao mesmo tempo. Estou honestamente surpreso. Nunca pensei que você fosse tão forte. Você achou que eu era um perdedor porque continuei jogando por aí? Sim. Niklaus não negou. E essa foi a resposta inconsciente de todo o público presente. Você sempre teve uma atitude de reunir maridos e apostar nas riquezas de sua família, viver uma vida não tão saudável, e, por causa disso, eu pensei que você fosse a contagem de vampiros mais fraca. Ele estalou o pescoço um pouco e abriu um pequeno sorriso. E realmente, você era a contagem de vampiros mais fraca. Niklaus tinha certeza disso, considerando que ele fazia questão de estudar as três condessas. Ele nem se deu ao trabalho de procurar por Eleanor já que, para um clã que vivia longe da sociedade, ela não tinha tanta influência dentro dele. Natasha não se moveu. Afinal, a opinião de um bug não importava. Sim, não importava em nada. Veias começaram a pipocar na cabeça de Natasha. Se antes ela estava frustrada, agora está com raiva. Esse pedaço de merda. Boron. Um pilar dourado de eletricidade volátil explodiu do corpo de Natasha. Mas algo mudou em você. Ele falou em voz baixa enquanto segurava a espada na frente dele. Bem. Agora, ela está irritada. Natasha. Scatash fez uma careta. Aparentemente, ela ainda não aprendeu a se controlar, hein? Ela até se parece com alguém de seu clã. Ela disse enquanto olhava para Agnes. Meu clã não tem pessoas de cabeça quente como ela. Todas as mulheres olharam para Agnes com os olhos secos. Violeta virou o rosto já que não tinha palavras para dizer sobre o assunto. Boron. Uma explosão ocorreu na arena, e toda a atenção das garotas voltou para Natasha. Natasha entrou no alcance de Niklaus em velocidades tão rápidas que poderia ser confundida com teletransporte e atacou o homem com sua espada. Mulher estúpida. Ela entrou em seu território. Inês falou. HMM. Eu nunca vi essa técnica. Os olhos de Scatash brilharam de curiosidade. Natasha tinha todo o seu corpo coberto de raios tão densos que era como se ela usasse uma armadura dourada feita de pura energia, adicionando uma camada extra de defesa à armadura que ela já estava vestindo. O relâmpago da espada de Natasha ficou mais forte e mais selvagem, seu zumbido ressonante ficando mais alto a cada segundo. Seus olhos brilhavam em um vermelho sangue brilhante, e quando ela ia acabar com o inseto na frente dela, ela se viu presa por tentáculos de água. Obrigado por entrar voluntariamente no meu domínio. Niklaus, apesar de ter metade de seu corpo faltando, riu enquanto seus olhos brilhavam vermelho sangue. Os tentáculos de água negra tentaram cobrir o corpo de Natasha e penetrar nela. Sim, tentei. Ele olhou para a mulher incrédulo. Seu poder de água não conseguiu penetrar em sua armadura de raios. Você realmente achou que eu ficaria irritado com as palavras de um inseto? Ela cresceu um grande sorriso que mostrou seus dentes afiados.
Ela ignorou a água negra que era o poder deste homem e ergueu sua espada para o céu. Fuxu um gigantesco pilar de energia dourada e rompeu da lâmina da espada. Natazia segurou sua espada como se fosse um cavaleiro honrado se preparando para ferir o oponente diante dela. Você está louco. Se você liberar esse poder aqui, você também não estará seguro. Mas assim, você não vai sobreviver, certo? Eu não sei qual é o seu poder, e eu também não me importo, mas... se eu destruir toda essa área, você não vai sobreviver, certo? Um suor frio brotou no rosto de Niklaus. E você esqueceu? Seu sorriso ficou tão grande que enviou arrepios na espinha de Niklaus. Eu sou a mulher mais rápida viva. Porra! Ah! Natazia desceu a espada verticalmente, e quando a espada tocou o corpo de Niklaus, boom! Uma explosão de proporções inimagináveis, significativamente maior do que a que ela havia criado antes, devastou toda a arena, espalhando vibrações pelo chão que podiam ser sentidas por toda a capital real, lançando uma luz ofuscante pelos arredores, afetando a maioria dos aqueles que estavam assistindo. Hugo! Ela ganhou. Sasa colocou a mão na frente do rosto para bloquear um pouco da luz dourada. Ela não conseguia ver nada. Um silêncio caiu sobre a área, e ninguém conseguiu responder a pergunta de Sasa. Alguns segundos se passaram, e como se estivessem em sincronia, Skatashi e Agnes se levantaram de seus respectivos assentos e olharam para a arena com um olhar sério. Ninguém entendeu a reação das mulheres. Mãe. Lacus chamou sua mãe, mas a mulher não pareceu ouvi-la. Agnes. Skatashi falou em um tom frio que fez as pessoas ao redor deles estremecerem. Eu sei. Ela olhou para sua sombra e disse, Oda, informe Uda. A sombra de Agnes assumiu a aparência de um homem. Não deixe ninguém sair da capital real até que eu ordene. Aqueles que não obedecem devem ser queimados vivos. Sim, Condessa Agnes, Oda falou, e logo a sombra do homem saiu da sala. Ninguém estava entendendo nada, porque as duas mulheres estavam reagindo tão fortemente. A luta não acabou? Todos se perguntavam isso. De repente, uma pressão como se um planeta estivesse caindo na cabeça de todos e rompeu da arena. Ponto. O que é isto? Violette tocou seu braço direito enquanto engolia e olhava para a arena. Há algo lá. Sasa falou. Eleanor ficou em silêncio, mas era bastante óbvio que ela estava sentindo um medo instintivo dessa pressão. Isto é. Pepper agarrou Siena e Lacus. Controle-se. A voz de Skatashi ecoou por toda a sala, e como se a pressão que sentiram fosse uma mera ilusão, as meninas conseguiram se recuperar. Um suspiro de alívio saiu das meninas mais afetadas. Luna, não deixe nenhuma das minhas filhas sair deste lugar. Sim, mestre. Skatashi aproximou-se do vidro e abriu caminho através dele. O barulho alto de vidro quebrando chamou a atenção do público, e quando eles olharam para onde o som se originou, eles viram Skatashi e Scarlet. De alguma forma, a aparência da mulher deixou os vampiros na plateia mais aliviados. A mulher logo pulou para fora do lugar onde estava, flutuou até um pilar da arena e ficou ali parada. Por alguns segundos, ela olhou para Vlad, e quando viu um pequeno sorriso no rosto do velho, ela pensou, TSK, você esperava isso, hein? Então é por isso que você me queria aqui. Agnes, você deve ir também. Adonis falou. Ela olhou para Adonis em estado de choque, seu rosto distorcido de raiva, e quando ela estava prestes a dizer alguma coisa, ela ouviu, Agnes, você não precisa se preocupar comigo, não é como se eu estivesse saindo daqui, certo? Ele abriu um sorriso gentil. Logo sua expressão ficou severa, e esse é o seu trabalho. Mutar. Agnes se virou, caminhou até o buraco no vidro que Skatashi fez, então pulou para fora também. Agnes não também. O que as duas condessas estão fazendo? Todos estavam curiosos, mas ninguém se atreveu a tentar perguntar-lhes nada. Ela chegou a um pilar do lado oposto da arena e olhou para baixo com uma expressão séria. Quando a luz dourada começou a desaparecer, todos viram uma cena que nunca esqueceriam pelo resto de suas vidas. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 229. Um grito de motivação. Um homem. Errado, um monstro com longas asas pretas de morcego, cauda pontiaguda e corpo todo preto estava segurando uma mulher pelo pescoço. Sua pele era de um cinza escuro, seus olhos eram vermelho sangue e garras podiam ser vistas em suas mãos. Tosse.
Natasia tossiu sangue no chão. Mãe! Sasa gritou de preocupação quando viu a garra do homem perfurando o coração de Natasia. Pedaço de merda! Ela rugiu, tire suas mãos imundas de mim. Ela ergueu a espada dourada, a espada coberta pelo relâmpago característico de seu clã, e com um aceno de suas mãos, ela corta o braço do homem. Ela tentou remover o braço do homem de seu peito, mas... TSK. Skatash tinha um rosto irritado. Ela não gostava de onde isso estava indo. A espada simplesmente parou na pele do homem e não cortou nada. Surpreso, Natasia parecia sem entender quando de repente sua visão começou a ficar embaçada e seu mundo começou a girar. O que aconteceu? Eu acho que você está, mas... é uma pena que você não possa me mostrar. Ele deu um soco na cara da mulher. Craque, craque. O crânio do rosto da mulher afundou e ela desmaiou. Mas mesmo que ela estivesse inconsciente, ela nunca largou sua espada. Logo a incrível regeneração do vampiro começou a fazer efeito, mas parecia tão lenta. Seu rosto começou a se curar lentamente, e ela acordou. Apesar de ter meu veneno, a regeneração ainda está ativa. Como esperado, preciso de mais atualizações, isso ainda não é suficiente. Ele começou a sussurrar para si mesmo em tom baixo. Mas como Natasia estava perto dele, ela podia ouvir claramente o que o homem estava dizendo, mas... a voz do homem soou muito distante para ela. Era como um eco vindo de um lugar tão distante que ela não tinha ideia do que ele estava falando. Seus olhos começaram a ficar sem vida. A espada caiu de sua mão. Um pequeno sorriso apareceu no rosto do homem. De repente ele apareceu na frente da mulher e atacou seu coração novamente. Logo ele arrancou o coração da mulher e a jogou no chão como se ela fosse um pedaço de lixo. Boom! Uma cratera em forma de teia de aranha foi criada. Craque, craque. Tosse. Sons de ossos quebrando podiam ser ouvidos, e não era preciso ser um gênio para saber que todos os ossos de suas costas estavam completamente quebrados. E não apenas os ossos foram quebrados. A armadura dourada da mulher quebrou completamente, e logo o sutiã branco que ela estava usando foi mostrado a todos. Alguns homens da plateia reagiram a essa cena e sentiram prazer sádico ao ver aquela mulher irracional em tal estado. Bom trabalho, Conde Niklaus. Nós acreditamos em você. Agnes olhou para a plateia com os olhos brilhando dourados enquanto levantava a mão. Logo uma bola de fogo foi criada e, embora a bola de fogo fosse pequena, estava muito quente. Era como se ela estivesse segurando um mini-sol. Ela não vai fazer isso, certo? Natalia perguntou com um sorriso tenso. Sim, ela vai. Adonis respondeu com toda a certeza deste mundo. Ele conhecia sua esposa muito bem. E exatamente como Adonis previu. Agnes jogou a bola de fogo na plateia. A bola de fogo estava se aproximando com uma velocidade ridícula. O que? Os vampiros não tiveram chance de reagir, eles não tiveram tempo de fugir, pois a bola de fogo já estava chegando ao público. Mas antes que a bola de fogo chegasse ao público, a mulher cerrou o punho e a bola de fogo desapareceu como se nunca tivesse existido. Gole. Todos daquele lado da plateia engoliram em seco. Por um momento, eles puderam realmente sentir a morte se aproximando de seus pescoços. Se aquela bola de fogo os atingisse, nada sobraria para contar a história. Seus pedaços de merda, vocês têm sorte. Muita sorte. Como condessa, ela não podia cometer tal ato na frente do rei, especialmente quando havia muitos grupos de não-vampiros assistindo. Se o rei não estivesse aqui, todo mundo iria queimar. Agnes particularmente tinha uma opinião neutra sobre Natasia, mas, como uma companheira e uma conhecida de longa data, ela se sentia desconfortável com os olhares desses insetos. Mulher louca, o que você está planejando fazer? Há inocentes aqui. Acene. Alguns homens concordaram com a cabeça rapidamente com o homem. Eles não fizeram nada. Eles também não admitiriam que se sentiam um pouco felizes ao ver aquela mulher sendo tratada assim. Seu rosto dizia, eu não dou a mínima. Os homens ficaram sem palavras. Apesar de não terem dito nada, eles entenderam muito bem a mensagem da mulher. Olha, ele está fazendo alguma coisa. De repente, uma mulher do outro lado da arena falou. Todos os olhos da plateia estão voltados para a arena novamente. Niklaus ergueu o coração da mulher, e ele explodiu. Então todo o sangue contido em seu coração caiu em sua garganta. De fato,
Você tem um sangue delicioso. Como esperado de um vampiro mais velho. O homem pareceu provar o sangue da mulher, e uma expressão de êxtase cobriu seu rosto por alguns segundos. Eu quero mais. Um miasma negro começou a deixar seu corpo, e um sorriso predatório apareceu em seu rosto enquanto olhava para a mulher imóvel. Ele ergueu as garras e atacou a mulher. Ele a cortou em pedaços, mãos, pernas, peito e cabeça. Tudo estava completamente separado do corpo da mulher, enquanto uma confusão sangrenta estava sendo criada, enquanto ele tinha um sorriso maníaco no rosto. Mãe, rumble, rumble. O corpo de Saz estava coberto de raios e sua aparência mudou. Opa, não posso. Tenho um trabalho a fazer. Ele caminhou em direção à mulher, e enquanto caminhava em direção a ela, criou uma espada negra com seus poderes. Um obstáculo deve ser eliminado e, ao fazê-lo, estarei mais próximo do meu objetivo. Pare, não interrompa. Adonis apareceu na frente de Sasa, que foi, completamente transformada em sua forma de conde vampiro. Sasa não estava de bom humor. Seus olhos brilharam perigosamente, e ela estava em um estado em que não se importava que a pessoa na frente dela fosse o pai de sua amiga de infância. Eu não vou perder outro membro da família novamente. Rumble, rumble. O relâmpago que envolveu Sasa começou a estalar mais alto. Pai, Sasa. Violette parecia sem saber o que fazer. De um lado estava o pai, de quem ela gostava muito, e do outro o amigo. Ela estava em uma posição difícil. O jogo não acabou. Lembre-se, é uma luta até a morte. Vocês dois concordaram com isso. Você acha que eu me importo? É minha mãe que está deitada lá e prestes a ser morta. Sasa gritou, sua voz saindo como o estalo de um relâmpago. Um momento de silêncio caiu no lugar, e pela primeira vez na vida de Violette, ela viu algo que a chocou. Você não entende? Adonis perdeu seu rosto gentil e falou com uma voz séria. Os olhos do homem mudaram para vermelho sangue, e ele olhou para Sasa. Ao interromper o duelo, você está basicamente pisando no orgulho de dois condes vampiros. Dois vampiros mais velhos. Quem você pensa que é, criança? Uma pressão assustadora deixou Adonis e foi em direção a Sasa. Hugo. Sasa caiu no chão ao sentir a pressão em seu corpo. Apesar de estar doente e enfraquecido, o homem na frente dela ainda era um vampiro mais velho. Errado, o homem na frente dela ainda era parceiro de uma condessa. Sua transformação foi desfeita, e ela caiu de joelhos. Eu pergunto. Uma pressão fria cobriu toda a sala. De repente, todos ouviram uma voz fria e olharam para a entrada da sala. E parada na entrada da sala estava Ruby. E ela parecia bem diferente. Seu longo cabelo ruivo era maior, quase do mesmo comprimento que o cabelo de Violette. Ela ficou um pouco mais alta também. Uma aura de adulta estava emanando de seu corpo, e não só isso. Quem é você para levantar a voz para Sasa? Os olhos da mulher brilharam em um vermelho profundo. Craque, craque. A sala inteira começou a tremer quando as duas auras se chocaram. E irmã? As irmãs podiam dizer com apenas um olhar que sua irmã ficou mais forte. Ruby? Ruby ignorou as meninas e continuou olhando para Adonis com ele assistindo. Ponto. Você voltou. Adonis falou em um tom indiferente e não pareceu afetado. Mas mesmo assim, ela não era páreo para um vampiro mais velho. Ela contraiu um pouco a sobrancelha e sua aura ficou ainda mais forte. Uma pequena gota de sangue ameaçou sair da boca de Adonis. Adonis estreitou os olhos, enxugou a boca e recuou. Ele não queria problemas, pois só queria impedir a garota de fazer algo estúpido. Eu não quero brigar com você, só não quero que ela faça algo estúpido. O que você acha que aconteceria se ela pulasse no meio da arena? Isso não é problema seu. Ruby respondeu em um tom indiferente enquanto se aproximava de Sasa e ajudava a mulher a se levantar. Obrigada. Ruby. Sasa ainda estava surpresa com as mudanças de Ruby. De repente seus olhos se iluminaram. Minha mãe. Ruby de repente abraçou Sasa. SHHH, não se preocupe, ela vai ficar bem. Ela falou como se fosse uma verdade absoluta, como se estivesse muito confiante. HU. Adonis e as meninas ao seu redor assistiram a tudo isso em silêncio, mas seu silêncio não durou muito quando Adonis perguntou, como você ficou mais forte em tão pouco tempo? Pouco tempo, hein? Ela sussurrou em voz baixa e não respondeu. De repente os olhos de Violette se arregalaram. Espere, se Ruby está aqui. Pai. O rosto entediado de Opis pareceu se iluminar, e ela rapidamente olhou para cima.
De repente, uma pressão sombria caiu sobre toda a capital real. Que demora, eu estava quase ficando entediado. Vlad deu um pequeno sorriso. Apóstrofo. Ele veio, hein? Theo pensou, seus olhos brilhando com um leve aborrecimento que desapareceu no momento em que ele apareceu. Aquele homem. Lilith olhou para ele, com olhos curiosos. Hugo. Ele está aqui, eu pensei que ia ser um jogo tranquilo. Elizabeth sussurrou, embora. Ela olhou para o pai e para o irmão mais velho, Theo. Ela também olhou para Alexios, que em algum momento estava com os olhos abertos, mostrando aqueles olhos assustadores para ela. O que está acontecendo? Ela sentiu como se algo estivesse acontecendo bem na sua frente, e ela não conseguia entender. Alexios, que estava olhando para o homem no céu, abriu um pequeno sorriso, e logo fechou os olhos. Oh! Skatash deu um pequeno sorriso quando viu Victor. Você votou, meu discípulo estúpido, mas não é muito mais rápido do que você prometeu. Seu sorriso morreu quando viu a mudança de aparência de Victor, e seu humor ficou ainda pior quando viu o rosto de Victor. Ele não tinha o pequeno sorriso que sempre teve. Ele nem tinha o sorriso de diversão que tinha quando via um oponente forte. Um ar assassino começou a deixar seu corpo, e ela virou seu olhar para Vlad. Especificamente, para o homem de cabelos dourados ao lado de Vlad. Violette caminhou rapidamente até a janela e olhou para cima. De pé no topo da arena estava um homem alto com cabelos negros como a noite que chegavam aos ombros, enquanto seus olhos estavam vermelhos de sangue. O cabelo dele cresceu. Violette mostrou uma cara confusa. De repente, ela sentiu todas as emoções de Victor, e a única coisa que ele estava transmitindo era: ele está zangado. Violette e Sasa falaram ao mesmo tempo. Ruby deu um pequeno sorriso. Você não tem ideia. A plateia ficou em silêncio enquanto olhavam para o homem flutuando no ar. Eles simplesmente não sabiam como reagir porque a pressão que estava saindo do corpo daquele homem era assustadora. As 4 contas estão aqui. Um vampiro mais velho falou suando frio. Ele olhou para os pilares e viu as 2 condessas, então olhou para a arena e viu um conde e um antigo conde vampiro. Ponto. E ele olhou para o homem no ar. Alucard. O conde mais jovem da história. Por quê? Por que você tem esse tipo de aura ao seu redor? Ele não conseguia entender. A aura daquele homem era incomparável a nenhuma das contagens de vampiros presentes aqui, e esse fato para o vampiro mais velho era: isso é apenas besteira. Os olhos de Victor brilharam perigosamente quando ele olhou para Niklaus. Quando Niklaus estava prestes a dar o golpe final na cabeça de Natasia, um raio caiu do céu, revelando a aparência de um homem. Tink. Rachadura. Ele mordeu sua espada. E a espada desapareceu da existência. Niklaus ficou surpreso quando viu o homem à sua frente, e ficou ainda mais surpreso quando o homem simplesmente comeu a espada feita de seu poder. O homem aponta a palma da mão para Niklaus. Queime. Um gigantesco raio de fogo disparou da palma da mão do homem. Eka. Niklaus rapidamente assumiu uma postura defensiva e logo foi surpreendido. Um silêncio caiu na arena e dentro da arena. Victor olhou para Natasia. Os olhos de Victor estavam cobertos por seu cabelo, mas todos podiam ver sua boca rangendo. Ele pegou a cabeça da mulher e segurou-a na altura de seu rosto. Natasia. Embora ele falasse em voz baixa, todos podiam ouvir suas palavras. Enquanto lentamente sua voz começou a subir e com um grito demoníaco que causou arrepios em todos os vampiros que ouviram sua voz, Anastasia Fulger. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos.